muito obrigado aí pela sua presença aqui no nosso Campinas Podcast aqui, Imagina, né? Começando aqui a série, né? Hum. E então foram 15 e nós já temos uma jornada longa, né, Márcia? 15 anos aí de marketing digital guia-se, né? Você 13, né, E Clemente? 13 anos, Nossa, Márcia. Meu parece Deus, que foi ontem, hein? bastante tempo. Nós somos vamos dizer, os pioneiros até da guia. Você mais do que eu, é pioneira da guia-se aí, né? Junto com o Zé Rubens lá. Uhum. E assim, foi uma grande jornada e que aprendemos muita coisa, né, Márcia? Com certeza, são muitos anos aí Sim. de caminho aí, de conhecimento, né? Eu, por exemplo, comecei do zero no marketing digital, porque a minha formação, assim, você começou, TI, quer dizer, não tem uma relação direta, né? Mas a gente tem uma noção de várias coisas que estão ali por trás, né? Ajuda muito, Márcia. Ou seja, todo o background que nós tivemos na primeira carreira, com certeza deu base, né? Aliás, conta um pouco da sua história aí, Márcia, como foi, né? Então, eu ia até comentar isso, porque isso também foi um dos critérios que eu utilizei para escolher a guia-se, né? Porque eu não queria mais trabalhar exatamente na minha formação, que era TI, infraestrutura mais especificamente, então eu era responsável por servidores, data centers, uma correria, segurança da informação. Sim. Eu falo que se hoje eu estivesse trabalhando nisso, eu estava nadando de braçada, né? Porque segurança da informação... Mas é uma vida muito de sacrifício, sabe? Muitas viagens, etc. Então, como eu priorizei a família, a mesma coisa. Decidi optar por uma outra coisa. E escolhi a guia-se exatamente com essa questão de utilizar desse meu background, de ter essa noção do geral. Mas, graças a Deus, eu não preciso mais me preocupar se o servidor está no ar, se não está. E se não tiver, eu reclamo lá, né, com a hospedagem, etc. Porque agora eu estou do lado de cá, né? Então, eu sei como funciona, eu sei os problemas que eles passam, mas não estou mais atuando nessa área. Então, o marketing, para mim, ele me abriu uma porta muito grande, né? Então, hoje atuo já há 15 anos na Guia-se, mas então o meu background realmente ajudou bastante. Sim, e esse background, eu também sou da área técnica, né? Sou engenheiro, né? Elétrico. Então, todo esse conhecimento agrega. Esse primeiro conhecimento serve de base para a gente também saber tudo o que ocorre nos bastidores do marketing digital, porque o marketing digital, lógico, está alçado em cima de detalhes técnicos, né? E esse conhecimento ajuda muito. Tanto é que você até hoje usa, né, para fazer migração de servidores, em servidores e tal, né? Então, todos esses recursos que nós aprendemos, né, servem de base. E para mim também, me ajudou muito na parte por exemplo, eu me nichei em Google, né? E o Google também, igualmente, pede essa parte de uma certa programação, né, de ter toda a logística. E acabou me ajudando muito para eu me aprofundar nessa área, né? Sim, com certeza. Então, é bem interessante. Sim, e aí, como eu estava falando, né, são muitos recursos, o marketing digital tem muitos recursos, né? E cada franqueado, cada profissional acaba se especializando em determinado recurso, né? Sim. E no seu caso, Márcia, foi um deles, lógico, né? Você faz outros recursos também, especializado em outros recursos, mas um deles é a criação de sites, né, Márcia? Sim. Na verdade, assim, como eu falei, lá quando eu atuava em infraestrutura, eu não desenvolvia, né? Então, eu nunca fui do desenvolvimento, mas eu sabia todo o background ali do funcionamento. Então, quando eu entrei pro marketing, né, aí eu falei assim, opa, deixa eu entender o funcionamento disso. E isso é muito interessante, porque eu olho hoje em dia um site com um olhar muito mais técnico. Muito mais técnico, que é o que o marketing digital também exige. Exatamente, porque fazer um site, hoje em dia, é muito simples. Sim. Você pega um construtor aí, você vai qualquer hospedagem hoje tem um construtor com IA, next, quer dizer, próximo, concluído, o site está pronto, né? E a gente também, muitos clientes eu pego até para fazer outros trabalhos específicos, por exemplo, a gestão de Google Ads, mas quando eu vejo a estrutura do site... Tá por a parte técnica, né? Eu falo, não dá, por quê?
Porque o site é o segundo, né? Porque a primeira pessoa vai lá no Google, de alguma forma é impactada, mas quando ela chega no site, se o site não corresponde ao que ela está buscando, seja de uma forma que tenha o conteúdo que ela buscou, seja rápido, que tenha um conteúdo coerente, uma boa navegabilidade, então informações básicas, alguns gatilhos mentais, todo o trabalho de marketing que foi feito lá na ponta, né? Então todo o valor investido em Google Ads, por exemplo, é em vão. Sim, e caro. Assim, a parte de Google Ads, por exemplo, se não for muito bem feito, ela torna-se muito cara. Né? Exatamente. Então, eu sempre aconselho o cliente, quando vai iniciar uma campanha principalmente, fazer uma revisão. Então, eu sempre passo esse orçamento também de uma revisão e falo, isso vai impactar totalmente no bom desempenho da campanha. Sim. Então, se a gente fizer essa revisão, tem um investimento inicial, que geralmente não é muito alto, mas ele vai impactar no custo por clique ser menor, sabe? O site ter um melhor desempenho e a pessoa ter uma melhor experiência. E a experiência de usuário numa campanha, você sabe que conta muito. É essencial. Né? Então, assim, hoje, quando eu vou desenvolver um site do zero, eu já penso também em todos esses critérios. Não é só visual. Não é só visual. As ferramentas de marketing, ela tem que ter o poder de leitura do seu site, não apenas visual. Uhum. Tem a parcela técnica, que se não muito bem visível para as ferramentas, né? Uhum. A ferramenta não sabe se não está lendo o site, ela não sabe o que você está anunciando, chega até esse ponto. Se ela não for bem feita, a ferramenta não consegue ler o seu site e simplesmente ela não sabe o que você está vendendo. Exatamente. Né? Eu já peguei cliente, Clemente, que eu fui ver o site, lindo, maravilhoso. Pois é, o visual perfeito. O designer foi excelente. Há muitos casos assim, é verdade. Só que o que a pessoa fez? A pessoa fez no Photoshop. A imagem. Meu Deus, só imagem. E aí só ela pegou blocos. E aí o site é responsivo, hein? Então ela duplicou os blocos. O bloco do desktop e o bloco do mobile. Só que eram blocos de imagens. Então o texto sobre a imagem, eu falei assim, ó, absurdo, como que um robô, um mecanismo vai interpretar todo aquele conteúdo? Então, para mim, isso é dinheiro jogado fora. Porque beleza não paga conta. Não é o suficiente. Exatamente. Pode até agregar visualmente, né? Pode até atrair, mas as ferramentas não estão lendo adequadamente. Isso, não sabem o que está acontecendo ali. Né? Uhum. Exatamente. É isso aí. Então, assim, eu acho que o grande desafio, nosso grande desafio do marketing digital, que a gente enfrenta no dia a dia, é essa percepção que a gente precisa passar para o cliente. Sim. De que não é tão simples assim. Porque eu já perdi cliente, já fui embora. Inclusive, teve um que a gente trabalhou em conjunto, né? Sim. Que foi para outra agência e aí depois viu que toda a proposta milagrosa não existe, porque não existe milagre, e aí voltou pedindo desculpas e falou, vamos continuar naquela linha que estávamos fazendo e que funcionava. Por quê? Porque não existe milagre, não existe milagre. Então, tem agência que acha que vai impulsionar com aquele valor, vai conseguir atrair muito mais leads, etc. Mas a gente sabe mais ou menos o custo de lead, mais ou menos o desempenho, a gente consegue fazer uma análise prévia até, né, de tudo isso. Então, tudo isso é muito bem pensado. Né? E muitas vezes, no caso, que nós agregamos muita experiência assim, ao longo do tempo, ter essa visão tanto de layout, que eu sei que você tem, visão de layout, né, de experiência de usuário, e parte técnica, né? Então, isso é uma das coisas que, vamos dizer, nem toda agência acumula. Né? Conhecimento de layout e técnico. Isso é uma das coisas que eu percebo. E acontece muitas vezes. Né? É verdade. Tanto é que eu tenho parceria com outras agências. Né? Então, tem algumas agências que elas fazem uma série de serviços, né, para o cliente, elas fecham o contrato e me alocam no projeto, por exemplo, ou para fazer a reestruturação do site, para fazer o SEO, então para dar uma organizada em todo o conteúdo.
Exatamente porque eles são muito visuais, eles são muito ainda de fazer a divulgação da marca, fortalecimento da marca, mas essa parte do marketing digital, com essa preocupação, eles não têm ainda esse pleno conhecimento. Então eu tenho algumas agências que até hoje eu trabalho, inclusive eu estou em um projeto que eu estou começando agora de uma empresa muito grande, que é uma concessionária de uma rodovia. Legal. E então é isso, quem fechou o projeto em si foi uma agência de marketing, de publicidade. Então eles vão fazer para essa empresa todos aquelas placas, aquelas identificações visuais, sabe? Toda a divulgação, vão cuidar de tudo da marca. Mas do digital, aí eles não têm conhecimento. Sim. E, inclusive, é uma das coisas que o público em geral, as empresas, etc., né, não tem esse pleno conhecimento, né, da diferença entre marketing e publicidade. São dois conceitos diferentes. Né? Existe todo um trabalho de público, levantamento de mercado, etc., né, que pertence ao marketing. Né? Aliás, repassando, né? O que é marketing e o que é publicidade, né? São dois conceitos, né, diferentes. O marketing, que eu saiba, Márcia, você pode até me complementar, corrigir, o marketing é todo um trabalho de mercado, né? Desde do levantamento de estudo de mercado, estudo de público, estudo de produto, aquilo que vai ser viável ou não para virar marketing, mercado mesmo, né? E também a questão de divulgação, que seria mais publicidade, né? E agora, então, publicidade vem a ser uma das etapas do marketing. O marketing vem lá, desde estudo de mercado, produto, etc., né? Preços, formulação de preços, né? E publicidade, né? E publicidade seria mais, então, a questão do impacto no público, né? Como chegar essa informação desse produto, né? Dessa empresa até o público. Né? Então são dois conceitos diferentes. Né? Agora nós chamamos de marketing digital porque o nosso marketing também, nós trabalhamos assim. Qual é o digital? Né? A Guia-se, ela proporciona todo esse treinamento, né? Que a gente trabalha desde o estudo de um marketing, né? É possível, lógico, nem todo, vamos dizer, nem todo franqueado se especializou em todas essas áreas, porém, nós temos todas as informações, pelo menos temos o conceito, né? Nós temos a ciência das diferentes etapas que compõem todo o marketing digital, né? Exatamente. E é até interessante porque a gente consegue pegar todas essas informações previamente, até quando o cliente vem, nos procura por uma coisa pontual, né? Então, por exemplo, teve um cliente que ele me procurou para fazer uma landing page. Isso, desde o pontual até... ele queria uma landing page porque ele já tem o site dele, etc. Ele queria fazer uma landing page porque ele estava lançando, ele ia importar uma linha de produtos novos. Então, eu falei assim, eu posso te passar uma proposta? Não, eu quero só uma landing page. Beleza, então eu vou fazer a landing page. Então, usei todos os critérios e aí eu expliquei para ele. Conforme ele foi me mandando o conteúdo, eu fui explicando a composição do porquê que eu resolvi trocar aquele título principal, de porquê que eu resolvi colocar o formulário em outro lugar do que ele solicitou, porquê que eu resolvi colocar um botão naquele lugar e não em outro local. Toda a experiência de usuário que está envolvida. Exatamente. Então, eu fui passando para ele tudo isso e eu falei assim, olha, eu quero trocar essa palavra por essa, porque essa aqui, ela é muito mais buscada do que essa. Então, se para você não tem problema nenhum no seu negócio, vamos usar essa palavra. Aí eu falava para ele os benefícios de trocar essa palavra. Vamos colocar essa frase aqui como frase principal. Vamos colocar isso aqui. Tento não ser muito técnica, né? Mas vamos colocar isso aqui no H1, vamos colocar isso aqui. Definia com ele o título, a descrição, sabe? E aí, o que ele vê com isso? Eu não fui lá simplesmente fazer uma landing page, sabe? Eu dei uma consultoria para fazer aquele desenvolvimento para ele. E isso foi interessante por quê? Porque eu passei autoridade num trabalho tão simples. Porque construir uma landing page, até com IA você faz hoje rapidinho, né?
O leigo, né, o cliente, ele não sabe a profundidade, né, de todo o trabalho, né? Uhum. Então, aparentemente, para quem não conhece, as coisas são muito simples, né? Mas, no fundo, demanda todo um conhecimento, tanto de marketing quanto técnico, e são conhecimentos profundos, sabe? Uhum, exatamente. São anos de aprendizado para você entender toda a máquina, como funciona, porque as máquinas são muito complexas, né? Uhum. As máquinas de marketing digital, por exemplo, Google, Facebook, são máquinas extremamente complexas. Sim, com certeza. Inclusive, hoje, elas usam até inteligência artificial, de tão complexo que é a coisa, né? Exatamente. Então, por exemplo, esse cliente especificamente, depois da landing page, a gente evoluiu para uma campanha de Google Ads, e aí ele começou a ver resultado tão rápido que ele começou a rever a empresa principal dele, porque isso era um produto específico. Entendi. E aí ele tem uma filial nos Estados Unidos. E aí ele falou assim, a filial dos Estados Unidos não desenvolve. Eu falei, então... Apesar que a gente imagina que nos Estados Unidos a coisa está muito mais... então, mas no nicho que ele atua lá, ele falou assim, a gente fecha poucos trabalhos, etc., faz um levantamento para mim. Aí eu fiz um levantamento para ele, passei, ele falou assim, legal, isso aqui. Aí eu analisei o site, porque eles também têm o site versão em inglês, eu falei, vamos analisar. Aí eu falei, já vou fazer uma proposta para fazer umas mudanças no site. Aí ele falou assim, e não é melhor a gente fazer uma landing page? Aí ele gostou, né? Entendi. Aí eu falei, com certeza, se fizermos uma landing page vai ser muito mais eficiente. Ele falou, então vamos fazer uma landing page para... É uma das coisas que eu até ia te perguntar, Márcia, né? Assim, você já até explicou uma boa parte aí, né? Mas um site, né? Para atingir o público da maneira que as empresas querem, né? Resumindo, assim, quais seriam os critérios mais fortes, assim, para... Alguns você já falou, mas dá uma repassada para a gente. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa pensar em passar a informação. Eu sempre gosto de pensar do lado de cá. Informação. Esse então, é o ponto. Como que uma pessoa que está buscando aquele produto ou aquele serviço daquela empresa iria buscar? Né? Eu sempre parto por esse princípio. Então, eu sempre gosto de fazer essa análise contrária. E aí, baseado nisso, a gente tem que alinhar com o produto ou serviço da empresa, do cliente. Então, e aí, partindo do princípio de como chegar ao site, a gente constrói aquele site baseado naquelas informações, e aí vamos usar alguns princípios técnicos, né? Então, a gente precisa que o site vá de encontro que a pessoa busque, mas que ele seja carregado rápido, né? Que os mecanismos de busca consigam interpretar aquele conteúdo facilmente. Então, por isso que a gente fala que tem elementos que são fundamentais para estar colocando num site. Isso, sempre assim, levando em consideração todo o layout e experiência do usuário, e sempre por trás a carga técnica, né? Sem sombra de dúvida. A gente se colocando tanto no lugar do usuário quanto da máquina que está por trás, que seja Facebook ou Google, que seja, né? E precisa interpretar todo esse conteúdo. Então não adianta eu colocar um layout muito lindo, usar um monte de sinônimos, porque fica mais bonito aquele sinônimo, se ninguém busca aquele sinônimo. Então, tudo bem que hoje em dia os mecanismos já têm uma inteligência muito maior que consegue fazer essa interpretação, etc. Mas a gente sabe que quanto mais próximo daquela busca efetiva, vai ter uma relevância maior, né? Então, eu sempre penso nesse lado, né? Quanto mais relevante for, melhor. E a questão da navegabilidade, porque o cliente, principalmente pensando em site de produtos, por exemplo. Então, ele buscou um produto específico, um produto, mas ele ainda não sabia o específico daquele produto. Então, ele chegou no site, mas ele quer esmiuçar um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais. Tem que ser fácil de navegar. Ele não tem que ficar caçando onde ele vai encontrar as informações. Então, também a gente tem que pensar nessa experiência do usuário de levar a informação o mais fácil possível.
viu? Tem esse produto aqui, ele também pode ser feito assim, 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 e a pessoa vai navegando e pode voltar àquela página onde estava inicialmente. É uma fluidez de informações, né? Exatamente. A informação tem que ser fluida e fácil para quem usa. Tem site que é tão complicado, tão complexo, que você se perde dentro dele. Né? É verdade. Aí depois você quer chegar naquela página inicial que você entrou nele, que você nem consegue mais voltar. Tem que ter uma lógica e uma fluidez. Né? Então, a gente sempre pensa nesse lado, a gente pensa na parte técnica, a gente pensa no layout, o designer também é importante porque o visual impacta positivamente, mas a gente tem que pensar na navegabilidade, nas informações. Então, eu sempre penso também assim, em conciliar as duas coisas. Então, é o humano e o robô. Isso, o humano e o robô. Isso é o que está por trás do marketing digital. Exatamente. Também não dá para a gente robotizar tudo. Eu vou deixar o meu site perfeito para o robô ler, interpretar, etc. Mas e o humano? Pois né? Esse então, é a gente um tem. dos pontos importantes. Tanto é que há anos atrás no marketing a gente trabalhava muito densidade de palavras-chave, né? Eras passadas do Google. Mas tem gente que ainda insiste nisso. Sim. O Google ele muda muito. A estratégia muda mensalmente. Exatamente. Então, antigamente, como a gente fazia? A gente fazia um texto grande e repetia aquela palavra-chave milhares de vezes, né? Então, hoje em dia não é assim. Não, a gente precisa fazer de uma forma inteligente, precisa colocar conteúdo relevante, mas não com aquele pensamento de 8 anos atrás. Não, as máquinas estão evoluindo muito rapidamente. Uhum. E, Márcia, assim, na sua trajetória, quais tipos de sites você trabalha ou que existem, assim, né? Porque existem tipos diferentes de sites. Por exemplo, sites menores, sites de milhares de páginas, sites de lojas virtuais, e sites, etc. Né? Como você classificaria os diferentes tipos aí de sites aí? Então, na verdade, assim, o site, quando é institucional, aí ele vai muito baseado no negócio da empresa, né? Então, por exemplo, eu tenho um cliente que é do segmento de manutenção industrial, ele faz vários tipos de manutenção. Então, eu acho extremamente relevante você criar uma página para detalhar cada um desses serviços, que é muito parecido com o e-commerce. Você não vai colocar numa página todos os tênis que você vende. Não. Você vai cadastrar um produto, um tênis, etc., e vai detalhar aquele tênis. Né? Então, eu acho que isso tem que refletir com a realidade de cada uma das empresas. Então, um site institucional, eu acho que ele tem que refletir muito com o que a empresa faz. Né? E aí, seguindo aqueles critérios que eu falei, de navegabilidade, velocidade, etc., técnico. Mas, então depende. Então tem empresas menores, eu acho que um site, no mínimo, precisa ter as informações essenciais, que as informações logo da primeira dobra do site, né? Que a gente fala que é a primeira dobra, que é aquela mais importante, né? Então ali quando a pessoa chega naquela parte, ela já tem que ter um resuminho do que é a empresa, né? E já um call to action, independente de ser institucional ou não. O site precisa ter um resumo do que é a empresa. Porque a pessoa que principalmente não conhece, ela precisa conhecer o que é a empresa. E depois o que a empresa faz. O produto, os serviços, enfim. E os dados claros de contato. Então, o site, por mais básico que seja, precisa ter essas informações. Aí, detalhando um pouco mais, que isso também a gente chama de landing page. Então, tem uma landing page que ela é institucional, porque a empresa não demanda de ter um site muito complexo. Então, ela tem uma landing page que é esse resumo. Outra landing page é aquela que a gente faz focada na campanha. Aí é um pouco diferente. Por quê? Porque a gente vai usar muito mais gatilhos digitais e vai falar muito, na maioria das vezes, de um produto específico. Né? Então, se a pessoa está fazendo uma busca específica, ela chega numa landing page que fala daquele produto ou serviço específico. Isso, existem páginas mais institucionais e aquelas mais voltadas mais agressivamente para vendas, né? Exatamente. Então, são tipos diferentes aí de papéis de sites. Né? E essas páginas que são realmente voltadas para vendas, né, que a gente utiliza nas campanhas, elas têm que ter essa finalidade. Então, a ideia tanto é que muitos clientes eles querem utilizar o próprio site, né? E eu falo, quando a página é para venda, ela tem que ter o mínimo de distrações possível. Ser focada em venda. Eu não gosto de colocar nem menu.
sabe? Eu não gosto de colocar. Eu quero que a pessoa arraste a tela de acordo com o que eu acho importante de informações que eu quero passar. A landing page é muito direta. A informação que você quer vender. Então, tanto é que na primeira dobra eu já coloco as informações, ou um botão ou um formulário na maioria das vezes, por quê? Porque a pessoa pode se resolver por ali mesmo. Mas se ali não for suficiente, aí eu vou dar uma segunda informação. Mas é a informação que eu achei que é a mais relevante. E aí depois assim por diante. Então, a landing page de venda, ela é uma landing page de convencimento. Se a pessoa fez uma busca no Google, chegou ali, aquela landing page ela tem que convencer a pessoa que é isso que ela está buscando. Porque tem todo um estudo de público já feito e você sabe exatamente o que aquele público está esperando, né? Pela idade do público, etc. Né? Então a gente foca detalhes que vão exatamente naquele público que está... Exatamente. Tem até um cliente que é interessante porque eu implementei um pop-up de saída. Então, sabe, quando a pessoa vai sair, abre aquele pop-up. É incrível como tem conversão naquele formulário de saída. Entendi, olha. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, ela não se satisfez com aquelas informações que está ali, mas o pop-up falou assim, você não encontrou a informação que você está procurando? Sim. Viu? E tem um consultor que pode entender melhor a sua necessidade. Deixe suas informações. Então é legal, porque ele presta esse serviço de consultoria. Então às vezes a gente cria estratégias do marketing exatamente pensando nisso. Então se a pessoa fez a busca no Google, chegou ali, a gente colocou todas aquelas informações de venda agressiva e a pessoa ainda não se convenceu, a gente ainda coloca mais um gatilho ali para tentar resgatar a qualquer preço. Então todas essas estratégias a gente pensa na criação da landing page de venda. E por isso que eu falo que é totalmente diferente de uma landing page institucional, que é o básico da empresa. Né? E as lojas virtuais também têm uma outra pegada aí, né? Exatamente. Primeiro tem que ser uma vitrine muito bem feita, né? E ter essa questão de venda, né? De você conseguir atingir o público, né? É um mix de coisa. É uma vitrine como se fosse uma loja física, né? Vamos dizer assim, você está na rua, você vê uma loja física, você tem que ver uma vitrine bem feita, muito bem, a loja muito bem composta para atrair o cliente para dentro da loja, né? Sim, com certeza. E você trabalha com lojas virtuais também? Também trabalho. Realmente, eu acho assim que hoje em dia, se a gente pensar em loja virtual, até mesmo essa questão de vitrine, ela perdeu um pouco de relevância. Te explico por quê. Sim. As pessoas vão no Google, buscam e chegam no produto. Entendi. Já não precisa de uma exposição, uma gama de Então, na maioria das vezes, a pessoa nem vai para a página inicial. Olha que legal, interessante. Então, assim, eu falo, preocupe-se com o cadastro do produto. Então, a foto tem que estar muito bem feita, de ângulos diferentes. Se tiver possibilidade de colocar um 360 graus, é melhor ainda, porque às vezes a pessoa tem uma visão daquele produto só da parte da frente, mas ela gostaria de saber como que é a parte de cima, a parte de baixo, detalhe, etc. Então é muito interessante. Então, por exemplo, se você não consegue fazer um 360 graus, por exemplo, um tênis. Então você coloca do lado direito, do lado esquerdo, coloca eles assim, coloca a parte de baixo do tênis, então coloca todo o detalhe, porque vai satisfazer visualmente a pessoa. E o descritivo, porque tem muita gente que fala assim, ninguém lê. Alguém vai ler. Aquele que está prestes a comprar, esse vai ler. Vai ler, ele vai saber se é um tênis para corrida, qual que é o peso daquele tênis, sabe? Todo o detalhamento técnico ele vai ler. Porque muitas vezes um tênis pode custar, sei lá, R$1.500, etc. Então a pessoa quer ter certeza que aquele produto vai satisfazer a necessidade. Você vê, a tecnologia mudou de uma forma então que as pessoas estão muito mais na fase de compra quando chega numa loja virtual do que antes, que ela estava procurando entre vários produtos, né? Exatamente. Então, até nisso as lojas virtuais tiveram que se adaptar. Ser muito mais detalhadas na exposição do produto do que expor a gama de produtos, então. Exatamente. E outra coisa, quando você vai fazer uma campanha, né, do Google Shopping, por exemplo, se a sua loja estiver muito bem estruturada, ou seja, se seu cadastro de produto estiver muito bem estruturado, se as fotos forem de qualidade, a descrição, tiver muito mais informação técnica dentro do cadastro do produto, ele vai privilegiar mostrar o seu produto ao invés do seu concorrente que vende exatamente o mesmo produto.
Então, por isso que eu falo hoje em dia, tudo bem, a página inicial é legal, é bonita, a gente tem que se preocupar com o layout, mas não é o ponto principal. O ponto principal são as informações sobre o produto. Então, preocupe-se com isso. Passado isso, superado essa questão do cadastro do produto, aí vem a segunda parte, que a pessoa que entra no e-commerce precisa pensar. A pessoa que chegou até ali, viu todas aquelas informações, se satisfez com aquilo, falou, é exatamente isso que eu quero. Adiciona no carrinho, aí abandona o carrinho. Então, isso também tem que ser muito bem pensado. Por que está tendo tanto abandono de carrinho? Sim, tudo é uma análise das etapas até a venda. Então, que tipo de produto que está tendo mais abandono de carrinho? Será que é o frete? Deixa eu colocar frete grátis. Deixa eu colocar, sabe? Então, será que é o meio de pagamento? Será que eu não estou dando parcelamento? Então, esse tipo de coisa também, o lojista do virtual, ele tem que entender que o mundo virtual ele é muito ágil. A pessoa, às vezes, quer uma entrega rápida, né? Eu falo que nós, aqui de São Paulo, somos muito mal acostumados. Eu tenho um cliente que ele não se conforma que uma pessoa lá do Nordeste paga R$40 de frete para um produto que custa R$30. A gente aqui não quer pagar o frete, mas lá eles já estão tão habituados com isso. É um outro mercado. Que eles falam assim, bom, o produto custa 30, perfeito. Ele sabe que ele vai pagar 40 de frete, né? Por causa do peso, etc, a cubagem, enfim. Mas para ele tá ok. Então a gente também tem que analisar o que faz sentido. Porque num primeiro momento essa cliente não queria anunciar para o Nordeste. E aí depois, curiosamente, o volume de vendas para o Nordeste é maior do que aqui na nossa metrópole, aqui, Sudeste, na nossa região, porque tem muito mais concorrência. Entendeu? Sim. Então, olha que interessante. Abre mercado também, né? Então você vê, uma das coisas que nós, quando atendemos uma pessoa que quer montar uma loja virtual, a gente sempre esclarece para ela. Primeiro, uma loja virtual não é apenas aquele site que você está vendo, né? Tem que ter toda uma estrutura muito bem formada por trás. A gente fala assim, a mesma estrutura que você tem num site físico, de estoque, controle do estoque. Se não tiver o estoque, né? Você tem que ter um controle do estoque, né? E você tem que ter toda essa estrutura. Não é simplesmente você abrir um site que você sai vendendo. Não é bem assim. Eu falo que, principalmente para quem tem loja física, então já tem os seus vícios de loja física. Ah, sim. Então eu falo assim, viu, você está abrindo outra empresa. Esquece essa, claro, tem muita similaridade, o produto, etc e tal, mas é outra empresa. Por quê? Porque você vai ter outros controles, né? O tipo de venda vai ser diferente. Então, você não vai precisar de contratar um vendedor para vender seu produto, mas você precisa de contratar um serviço de marketing para divulgar o seu produto. Sim, você não precisa, você não precisa da maquininha, mas você precisa colocar benefícios de parcelamento, etc. O cliente não está ali presencialmente, então você tem que oferecer bons meios de entrega e assim por diante. E em cima de tudo isso, né, a vantagem é que abre a loja virtual, né, além de toda essa estrutura, que nem você mencionou, ela abre então mercados que antes o físico não. Um deles o problema é distâncias, né? Então ela acaba abrindo o mercado para isso. Né? Eu já tive um pensamento de que as lojas físicas iriam acabar, mas eu acho que o meu pensamento atual é muito de omnichannel. Então você vai na loja, você vê aquilo, você analisa. Nós fazemos, né, Márcia? Obrigada. Ou não, a pessoa precisa daquilo hoje. Não dá para esperar. Entendi. São níveis de exigência, situações de exigência. Não dá para esperar. Então, eu até tenho outro negócio em paralelo que a gente tem venda em loja física. E às vezes vem uma pessoa de outra cidade próxima para pegar o produto, porque ela precisa daquele produto naquele dia. Sim. Entendeu? Então ela percorre 30, 40 minutos, que é na região mesmo, mas para pegar o produto físico naquele momento. Então, que legal.
tem comportamentos e comportamentos de consumidor. É claro que hoje o maior volume é online, indiscutivelmente, independente de faixa etária, independente de tudo. E a logística tem evoluído muito, né, Márcia? É incrível. Eu fico admirado como nesses últimos anos aí, a logística tomou uma proporção incrível. Muitas vezes você compra e no mesmo dia a empresa entrega. Exatamente isso. Uma coisa impensável há anos atrás, né? Agora já são várias redes distribuidoras, né? A logística evoluiu demais, né? Absurdamente. Então, assim, eu sempre gosto de quando eu estou dando essa consultoria de construção da loja virtual, de pensar em todos esses aspectos, né? Até mesmo concorrer com grandes e-commerce, por exemplo, como o Mercado Livre, né, etc. E todos esses critérios de pagamento, de entrega, etc. Mas sempre levando em consideração de que, às vezes, ter o estabelecimento físico fortalece e dá um pouco mais de valor e segurança para a pessoa que está comprando online, né? Reputação daquela empresa, etc. Exatamente. Então, tem vários critérios também que você também tem que pensar, né, para fazer essa venda online. Muito legal. Então, enfim, eu acho que, de maneira geral, a minha venda, tanto de site, de e-commerce, de landing page, seja lá o que for, ela é muito mais consultiva. Sim. São várias situações diferentes de mercado, né? Do que a execução em si. Porque a execução em si, não vou dizer qualquer um, mas hoje em dia é muito fácil de fazer. Sim, é muito fácil de fazer. Tem recurso. Mas você conhecer tudo o que está envolvido no mercado, no marketing, é outra história. Exatamente. Então, é um tiro mais certeiro, né? Então, às vezes você faz um investimento alto na construção de um site e depois aquele site vira uma bola de neve que começa a te dar problemas, dor de cabeça, etc. Então, isso sim é muito negativo, né? Até para a imagem da empresa. Então, por isso que eu acho que ter essa noção, toda essa visão que a gente adquiriu ao longo de tantos anos aí... Claro. E conhecimento de ferramentas, etc. Exatamente. Então, isso que eu acho que é bem relevante. Sim. E uma pergunta que é muito pertinente atualmente, né? A questão das IAs, né? No início a gente começou a falar de IA, mas vamos agora falar um pouco mais com detalhes, né? Porque como você falou, hoje as IAs estão fazendo até sites, né? Sim, faz site. Teve um cliente que falou assim, viu, eu quero um site igual esse site que eu fiz. Entendi. Ele fez um ensaio ali, né? Exatamente. A IA proporcionou essa, vamos dizer, uma primeira experiência, né? Pra ele, né? Mas ele, lógico, ainda bem que ele teve essa consciência de que foi só uma... Ele tem esse conhecimento, provavelmente ele já tem experiência em mercado. Sim, né? Ele sabe que o site não é... Mas é legal porque desenvolveu nele toda a ideia do que ele imagina que seria ideal para o negócio dele. O usuário está assim, né, Márcia? Hoje em dia, o usuário tem muita informação abundante, né? Então ele consegue chegar até um certo ponto, mas lógico, para entrar no estágio profissional da coisa, aí precisa de nós profissionais naquele ramo, exatamente. Né? Então, a IA então, de maneira geral, ela dá toda essa visão para a pessoa, né? Eu acho que isso é bem relevante, né? Porque isso, eu sempre falo assim, profissionais que cobram mais barato que eu não me incomodam, essa história de IA não me incomoda, sabe? Por quê? Eu também não. A IA não me assusta. Não me assusta, porque isso eu não enxergo como uma concorrência, porque eu não acho que vai tirar o meu espaço do mercado, né? Porque tem uma coisa que ninguém tira de mim, que é o meu conhecimento. Exato, sim. Né? Então, mas ela ajuda. Então, por exemplo, esse cliente especificamente, falou assim, ok, mas está exatamente como você quer? Ele falou assim, não. Né? Aí começamos a conversar, etc. E, claro, partimos para um desenvolvimento baseado naquele exercício que ele já tinha feito. Agora, para a gente também é bem interessante, por quê? Porque, por exemplo, na construção do site, na geração de conteúdo, sabe? Tudo isso aí ajuda demais. Porque nós temos os focos que nós temos que atacar. Exatamente. Todo o nosso trabalho envolve vários segmentos de conhecimento, né? E alguém precisa gerenciar tudo isso daí, né? Aí, é lógico, por exemplo, a IA, ela tem, lógico, por trás dela, um conhecimento extremamente vasto. Mas a necessidade que determinado profissional, determinada loja precisa,
é um mar tão grande de informações que ela precisa direcionar para efetuar a venda que ela precisa. Né? Exatamente. E nisso, a IA pode até responder perguntas pontuais. Porém, precisa de um profissional com experiência por trás para fazer toda essa compilação de informações e para chegar naquilo que é necessário para aquela pessoa fazer a venda, né? Então, exatamente. Eu acho é uma que questão. A grande questão também da IA é saber perguntar, né? Pois é, então, mas só sabe perguntar. Esse é o desafio. Só sabe perguntar direito quem tem conhecimento de causa. Exatamente. Porque senão a pessoa não sabe como que ela vai perguntar. Então começa por aí. Então, assim, o meu exercício com a IA é isso. Cada vez criar prompts mais elaborados para que realmente ela incorpore quem ela deve ser naquele momento e me traga toda aquela informação que eu preciso, compilada da maneira que eu preciso. Então, eu acho que hoje em dia, a preocupação que as pessoas precisam ter é entender como perguntar, como utilizar as IAs de forma adequada. Por quê? O que a gente está vendo hoje? Muita brincadeira. Exato. Muita brincadeira. E é uma coisa muito recente, então as pessoas estão ainda, vamos dizer, brincando ainda, para aprender como a máquina funciona. Eu mesmo, no começo, eu fazia isso. Eu conversava com a máquina justamente para entender como é o raciocínio, como é a aplicabilidade dela. Exatamente. É uma coisa que nem é do meu segmento, que eu não faço mesmo, que é a parte de criação e edição de vídeo. Mas outro dia vi uma IA e fui dar uma brincada com a IA, né, de criação de vídeo, etc. E aí comecei a colocar prompts ali, informações, etc., para tentar ver até onde vai a capacidade dela de criar, editar e ajustar. É incrível, não é? Incrível. Incrível. Você não está falando daquele vídeo do Halloween. Do Halloween, não. Eu estava pensando naquele bonequinho, sabe? Não é. Não, foi no Halloween. Na verdade, eu nem publiquei, mas enfim, o que eu fiz? Eu peguei uma foto pronta minha, foto física, uma foto parada, né? E subi, né, na IA e comecei a fazer prompts para ela modificar aquela foto, colocar movimento na minha pessoa, mudar minha roupa, caminhando, mudando o ambiente, etc. E tal. E vai funcionando. É uma coisa incrível, só que cada vez mais ela vai distorcendo. Por exemplo, no final do vídeo, o meu rosto já não era mais meu rosto. Como ela tem meio que vida própria, se você não treinar ela muito bem, ela vai começar a escapar. Eu já percebi isso também. Exatamente. E pegando isso para o nosso lado, é bem isso. Então, se a pessoa começa a fazer um prompt de uma forma e não souber profundamente isso, o resultado que ela vai ter vai ser distorcido. Né? Porque, tipo assim, se você não conduz com foco, ela começa a abranger coisas que ela começa a inserir ali, né? Achando que está fazendo bem, mas está escapando do foco que a pessoa quer, né? Exatamente. Então... Aí, os agentes, eu tenho trabalhado com agentes, né? De IA. E eu tenho feito agentes que conhecem muito bem cada cliente, por exemplo. Né? A gente que faz todo o estudo do cliente, ou a gente conhece o cliente há anos, né, como é o nosso caso. Né? Então, nós acumulamos todo um conhecimento de mercado, de necessidades que aquele mercado, de demandas que aquela empresa precisa, né? Tá no nosso conhecimento. Né? Então, eu faço esse treinamento do agente com todo aquele conhecimento acumulado que nós temos da empresa, né? Cruza a informação. Isso, para poder gerar aquilo que está dentro da necessidade dele, né? Então é aí que entra a experiência e conhecimento do cliente. Então eu acho que a IA veio exatamente para isso. Ela vem para complementar o nosso conhecimento, né? E nos ajudar para buscar mais informações de fontes diversas, né? Fazer uma análise mais crítica. Então, nesse sentido, é fantástico, né? Mas eu acho que assim, a evolução está sendo super rápida, né? Muito rápida. E é isso. Eu acho que tanto nós, como profissionais da área, quanto de maneira geral, se beneficia muito com isso. Né? Acho que todos se beneficiam muito, desde um trabalho de escola lá que
as minhas enteadas têm feito, até adolescentes, porque já crescem com isso, então já começa a ficar mais fácil, né? E cada um no seu segmento encontrar a melhor forma de utilizar as IAs. Eu acho que, de maneira geral, elas vieram para somar muito no nosso dia a dia. Sim, né? é um mundo fantástico mesmo. Né? E sabe, Márcio, que até aprendendo um pouco da ciência que está por trás das IAs, eu comecei a me entender um pouco também. Porque elas se baseiam tanto em coisas mais naturais. Por exemplo, eu estou estudando até redes neurais para entender o funcionamento, né? Na hora que a gente começa a entender redes neurais, você começa a entender também como você funciona, né? É interessantíssimo isso daí. Então, tudo isso aí faz parte realmente de um mundo aí interessante. Não sei se você viu uma trend uns tempos atrás aí do ChatGPT, que você perguntava para o ChatGPT quem é você. Então eu fui lá e perguntei para o ChatGPT quem sou eu, quem é a Márcia. Sim. Ele deu informações toda distorcidas, algumas sim. Ele falou assim, você é uma pessoa que se preocupa com saúde, com bem-estar, você quer trocar de carro, está à procura, mas se preocupa com alguns detalhes técnicos, não sei o quê, é proprietária de um posto de gasolina. Oi? Chutou. Ela chutou. Porque eu tenho um cliente que é desse segmento. Entendi, e acho que em algum momento eu fiz uma busca no chat genérico, não fiz assim, usando um agente específico. Então ele já achou que eu era proprietária. Tá vendo? Então, é aí que você vê como uma máquina poderosa, porém precisa de alguém estar no controle. Eu achei assim que é a interpretação de uma pessoa fofoqueira, né? Entendi. Mas é bem interessante as IAs. Acho que quanto mais a gente estuda, mais interessante fica, porque a gente descobre realmente coisas bem relevantes. Né? Legal, Márcia. Mas, Márcia, esse assunto, né, de marketing digital, a gente poderia ficar dias aqui conversando, porque ele é extenso, né? A gente até fala, né, que quando a gente entra em marketing, você começa a ficar especialista em vários assuntos diferentes também, né? Com certeza. Mas, assim, foi muito legal o papo, né? A gente poderia continuar com outros assuntos aí dentro de marketing digital, né? Mas temos o nosso tempo, né? Infelizmente, né? Então vamos, né? E eu agradeço demais, Márcia, pela sua participação aqui, né? Imagina, Clemente. E nós vamos continuar. Outras novidades vão aparecer, né? Porque a tecnologia, né, no marketing digital evolui muito rápido, né? E a gente tem que sempre estar atualizando, né? Não tem jeito, né? Com certeza. Mas isso aí. Agradeço de coração, Márcia. Eu que agradeço pelo convite. Da sua experiência aí, né? É uma honra estar aqui, Clemente. Obrigada e tamo junto. Obrigado, Márcia.